Se você tem uma vontade de crescer, de evoluir, de sair do ponto que você está hoje para um lugar muito maior e você não sabe como fazer isso, ou você sente que você está travada de alguma forma, pode ser que você esteja passando por um processinho que você ainda não identificou, mas está aqui, ó, na sua cara. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Meu nome é Amanda, para quem não me conhece, e eu falo muito sobre evolução, sobre você crescer, chegar onde você quer e ter a vida que você merece através do digital. Lembrando que você pode fazer isso em qualquer área da sua vida, mas aqui eu gosto de enfatizar e te mostrar as formas que você tem aí, pertinho de você, tá? Dependendo simplesmente de você enxergar isso para que você consiga destravar de vez aí a sua vida, a sua jornada, o seu caminho, para você chegar do ponto A para o ponto B, de uma forma bem simplificada. Porque muitas vezes a gente pensa que é muito difícil ou complexo a gente conquistar a vida que a gente tanto sonha, mas não é bem assim. Por que eu falo isso? Porque quando eu olhava lá atrás para a vida que eu tenho hoje, eu achava que estava tão longe da minha realidade, eu achava que era tão difícil chegar nisso, eu achava que era tão difícil viver o que eu vivo hoje, e tem pouco tempo comparado com tantas outras pessoas, né, que têm uma vida toda e não conquistaram o que eu conquistei em pouquíssimo tempo. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que tudo vai muito da perspectiva e da forma que você enxerga. Então, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, e a partir desse vídeo você vai conseguir fazer todos esses pilares que eu vou pontuar para que você consiga evoluir mais rápido, beleza? Então, o que a gente tem que entender? Existem 3 pilares onde você consegue evoluir mais rápido e tornar a sua jornada um pouco mais eficiente, mais produtiva, tá? A produtividade, ela é o que vai te levar para o ponto que você quer chegar. Não tem atalho relacionado a isso, tá? Tudo que você for fazer na sua vida, tanto na sua área conjugal, né, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua carreira, você como indivíduo, você precisa ter produtividade para você conseguir conquistar aquilo que você quer, alcançar suas metas, seus objetivos. E quando nós estamos falando sobre carreira, vida financeira, liberdade, qualidade de vida, ter uma vida realmente extraordinária, abundante e sair de vez, né, dessa vida de ter o básico, o mínimo, escassez, a gente precisa entender que existem pontos onde a gente precisa ajustar, que vem lá de crenças limitantes, lá de trás da nossa criação, da nossa ambiência, do lugar onde a gente cresceu, das falas que a gente foi escutando durante a vida, e isso nos trava de certa forma. E pode ser que você tenha alguns desses sabotadores aí sendo domesticados dentro de você e você não sabe, e por isso você ainda não conseguiu alcançar os seus objetivos. Então, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso para que você identifique aonde está o erro e consiga reorganizar toda a sua mente, né, e a sua mentalidade. Daí você vai conseguir enxergar a vida e o caminho que você precisa percorrer de forma mais clara e objetiva. Dentro dos pilares, né, mais importantes para que você consiga alcançar o seu objetivo, existem 3 pilares que eu considero como os principais, que é o seguinte: primeiro de tudo é a decisão que você precisa tomar. A partir deste momento eu quero mudar a minha vida. A partir de hoje eu quero fazer diferente. A partir de hoje eu não aceito mais viver dessa forma, viver isso. Eu não aceito mais viver com o mínimo, tá? Relacionado a você ser abundante, viver uma vida extraordinária realmente, deixar de viver aquela escassez, aquela mesmice, aquela vida que não tem, sabe, borboletas no estômago. Então, você precisa ter a decisão. A partir da decisão é que as coisas começam a acontecer. A outra coisa que segue, né, que pega o gancho da decisão, é a atitude. Porque se você decide, mas você continua fazendo as mesmas coisas, a decisão não vai ter tanto peso assim. A partir do momento que você decide e aí você tem a atitude de realmente mudar a rota e começar a direcionar o seu caminho, os seus trabalhos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o que você consome, o que você pensa, as pessoas que você convive, os lugares que você vai,
Tudo isso precisa ser ajustado para a rota que você está querendo ir, para o lugar que você está querendo chegar. Então, se a gente começa a decidir sobre o que a gente quer para nossa vida e começa a agir na direção do que a gente decidiu, a gente já está ali cumprindo 2 pilares muito importantes para o nosso crescimento. E o terceiro, que não é menos importante e que realmente é um dos principais para você conseguir tornar isso real na sua vida, é o foco. Então, esses 3 pilares, decisão, atitude e foco, eles completam a produtividade e faz com que você realmente consiga ser produtiva. E quando eu falo sobre ser produtiva, é você ter ali o que você precisa fazer como objetivo e você ir lá cumprir todos esses objetivos. Não é você fazer tudo da noite pro dia, é você saber onde você quer chegar, porque se você não souber o lugar que você quer chegar, você não tiver um objetivo muito claro, muito específico, aonde você estiver já tá bom. Então a gente precisa entender aonde eu quero chegar. Eu quero chegar num ponto que eu não vou precisar pensar sobre dinheiro, sobre valores, que eu vou sentar no restaurante e eu não vou ficar olhando o cardápio pelo preço, e sim pelo que eu realmente quero escolher. Eu não quero ir para algum lugar pensando se eu consigo ou não pagar a conta. Eu quero ir porque eu quero conhecer, porque eu quero experimentar, porque eu quero vivenciar essa experiência e eu gosto de conhecer lugares. Então essa é a ideia. Você precisa ali mudar a rota. Então você precisa mudar essa lente, esse olhar, essa perspectiva que você tem sobre a vida, que muitas vezes é enraizado uma crença limitante de que você não pode, de que você não é capaz, de que você não merece. Então, quando eu falo sobre a questão das crenças limitantes, é muito sobre o que a gente foi ali ouvindo e vendo e assistindo e presenciando. A nossa ambiência, ela nos forja, né? Então, acaba que você tem ali certas crenças que você acredita piamente, que você acha que aquilo é uma verdade absoluta, mas na verdade é só uma crença limitante. E isso pode ser uma âncora para que você não consiga chegar no ponto que você tanto quer. E por que eu falo muito sobre a questão do dinheiro, que a liberdade e toda a prosperidade, isso está disponível para qualquer pessoa, só que você precisa enxergar essa possibilidade. A partir do momento que você olha com olhos de não é para mim, é impossível, eu não vou viver isso, realmente, então você não vai, porque você não está disposta a fazer o que precisa ser feito para você alcançar o que está ali disponível para você. Se você tomou a decisão de realmente mudar a rota do seu caminho para que você chegue no lugar que você tanto quer, e você teve a atitude de realmente transformar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, onde você vai, os lugares que você frequenta, o que você consome, que, vamos abrir um parêntese aqui, quer dizer muito sobre o que você quer da sua vida e dita muito como você pensa ou você fala, como você age. O que você consome é muito importante. Você consome coisas que vão te levar para mais perto do seu objetivo, ou você usa o que você consome para você se distrair do caminho que você tanto quer? A gente precisa dar essa atenção e essa luz para esse ponto de o que você está consumindo. E outra coisa que é o foco. Você precisa ter foco, porque a partir do momento que você decidir e você tomar suas atitudes, vão aparecer situações e muitas delas são pra te tirar do foco, são pra te distrair, porque a vida é assim, tá? A vida funciona dessa forma. Então, não pense que quando você decidir, você começar a agir conforme o que precisa ser feito para você chegar no seu objetivo, você vai conseguir fazer isso como se fosse uma linha muito retinha. Não é assim que funciona, tá? Quando a gente começa a querer transformar a nossa vida, a nossa realidade, a gente se depara com muitos obstáculos. E um dos maiores obstáculos geralmente somos nós mesmas, e depois da gente ainda tem as coisas externas, né? As pessoas que a gente convive, os lugares que a gente frequenta, o que a gente consome, e não só isso, mas as dificuldades do dia a dia mesmo. Porque, por exemplo, se às vezes você está passando por um momento difícil financeiramente, que você olha para o que você está vivendo hoje, no atual momento, e você pense que o que você está querendo é tão difícil, porque o que você está vivendo hoje, você está usando isso para medir a realidade que você vai ter lá na frente. Então, isso se torna um obstáculo de certa forma. E aí você vai criando ali bloqueios
e muros muito altos para que você deixe de enxergar o que precisa ser visto, que é o ponto que você tanto quer chegar. E que realmente você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Só basta você realmente acreditar, tomar as atitudes para que você fique mais próxima do que você quer. E você precisa também ter o foco para não se desviar por qualquer coisa que seja. Dentro desses 3 pilares, dentro de cada um deles, existem pontos muito importantes também que a gente precisa conversar, que é o seguinte: o dinheiro, ele compra tempo. A gente precisa entender isso. Então, por que eu falo que o dinheiro compra tempo? Não tem como você se comparar com pessoas milionárias, ou seja, entrar dentro de banheira gelada, acordar 4 horas da manhã, virar a noite trabalhando e estudando e aplicando um monte de coisa, depois acordar 4 horas para correr e entrar na banheira gelada, tomar banho gelado, tomar café sem açúcar. E é muito estresse para você que é comum, para você que não tem ali como comprar tempo. E por que eu falo comprar tempo? Você vai me entender agora. Quando a gente tem condições financeiras, tudo muda. Eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar com a internet e tudo mais, eu não tinha alguém para me ajudar com a casa, eu não tinha uma escola boa para as minhas filhas, eu não tinha um carro, eu não tinha ali condições de ter rede de apoio. Então o que acontecia? Eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que cuidar da minha casa, eu tinha que ficar de olho nas meninas, eu tinha que ficar ali dependendo de terceiros, se eu precisasse ir em algum lugar, Uber, aquela coisa. Então assim, eu que tinha que fazer minha comida sempre, sabe? Muita coisa que eu tinha que fazer, e eu não conseguiria jamais alcançar essas pessoas que fazem tudo isso que eu citei. Acorda 4 horas da manhã, vai pra academia, treina ali 2 horas de treino, então tá super em forma, depois vai pra uma clínica de estética, depois faz uma massagem relaxante porque a semana foi corrida, depois faz procedimentos estéticos e aí vai pra terapia, depois vai fazer um trabalho ou outro e tal. Então o que estava acontecendo comigo quando eu comecei? Que eu não tinha enxergado dessa forma. E geralmente acontece com quem tá começando também. Pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Você tá se comparando com alguém que compra tempo. Então o que acontece? Quando você se compara com alguém que compra tempo, você tá fazendo uma comparação totalmente injusta. E não é legal que você faça isso. Não é uma comparação leal, sabe? Não é como você comparar você com a sua amiga, com a sua prima, com uma pessoa que vive na mesma situação que você. É você comparar você com o Elon Musk. Não dá, cara, não dá. Então assim, você precisa entender que existem pessoas que tem como comprar tempo. Por que compra tempo? Porque se eu tenho condição hoje de pagar uma pessoa para arrumar a minha casa, o tempo que eu estaria arrumando a minha casa, eu comprei esse tempo colocando alguém ali e pagando essa pessoa. E aí o que eu fiz? Ao invés de ficar ali 2, 3 horas, 4 horas arrumando a minha casa, eu uso isso para produzir, para fazer dinheiro, para fazer renda. Então eu monetizo o meu tempo. Quando a gente monetiza o nosso tempo, a gente gera mais renda, a gente faz mais dinheiro, a gente tem a nossa renda cada vez maior, porque a gente tem mais tempo. Então por isso que você consegue comprar tempo. O dinheiro consegue comprar o tempo. Não que você vai ter mais de 24 horas por dia, mas você vai ter condições de delegar e pagar por isso. Então, se você tem condição de pagar uma pessoa para arrumar sua casa, condição de pagar uma escola integral ou pagar babá, de pagar ali alguém para cuidar das suas coisas que não precisa diretamente ser você, você ganha esse tempo. Você tá pagando a pessoa para fazer ali e você pode estar produzindo, você pode estar fazendo mais grana, você pode estar desenvolvendo mais, até pode ser que você esteja investindo no seu conhecimento, na sua evolução como pessoa mesmo, fazendo um curso, às vezes ali estudando, fazendo uma mentoria ou até já aplicando, produzindo, evoluindo. Então assim, quando você pode comprar o tempo, você sim está na frente. Então não tem jeito. Gente, a vida é assim. Se é justo ou não, é a vida. É o jogo da vida. Quem tem dinheiro faz mais dinheiro. É exatamente por causa disso. Porque se você tem dinheiro, você compra tempo, você administra melhor o seu tempo. Eu tô falando isso aqui pra você não só pra jogar na sua cara que as pessoas que têm dinheiro compram tempo e conseguem fazer mais dinheiro. Não é sobre isso. Mas é pra você entender que não vale a pena você se comparar com as pessoas que você vê pela internet. Porque não é uma comparação saudável.
tão pouco inteligente. Então você precisa ser o quê? Intencional em cada parte do seu dia, para que você consiga ter a sua gestão de tempo mais clara e objetiva e você consiga transformar o seu dia num dia muito produtivo e de forma inteligente, tá? Porque o trabalho, ele precisa ser feito, mas tem que ser feito um trabalho inteligente. Uma gestão de tempo inteligente, você consegue produzir muito mais em pouquíssimo tempo, com menos trabalho. Então, trabalhar mais não significa que você vai ganhar mais por isso. Às vezes, você faz uma economia de tempo burra, que é você ocupa muito do seu dia fazendo coisas que você poderia estar delegando. Eu não tô falando sobre empregado ou coisas assim, tá? Mas, por exemplo, às vezes você tá colocando energia num lugar que não tem necessidade, que não vai te dar renda, e você tá deixando de fazer o que vai aumentar a sua renda pra fazer coisas que não tem peso algum. Então é sobre isso que eu quero falar com você. E vamos entender aqui nesse vídeo o que você pode fazer a partir do momento que agora, agora você já sabe que você não tem como comparar a sua vida com as pessoas que você vê na internet, tomando banho gelado e tal, porque aquela pessoa ali, ela tá comprando o tempo dela, então por isso que ela tem mais tempo pra fazer esse tanto de coisa. Porque se você for querer fazer tudo que ela faz, você não vai conseguir, exatamente porque você vai gastar o seu tempo em coisas que ela já pagou ali para as outras pessoas fazerem as coisas que precisam realmente, e ela sobrou tempo para ela. Então ela tem esses tempos aí que ela pode usar da maneira que ela quiser. Já você precisa organizar isso tudo para você chegar onde você tanto quer. Então você precisa ser intencional e muito produtiva, inteligente, para também você não pirar, tá? Então vamos lá. Agora você já sabe que não dá pra você se comparar, você tem que comparar com a sua versão anterior. Aí é uma comparação muito saudável, porque aí você vai estar evoluindo. Essa comparação, ela precisa ser feita, ela tem que ser feita. Você tem que estar se comparando com o seu eu da semana passada, o seu eu de ontem, o seu eu do ano passado, porque assim você consegue perceber aonde você está evoluindo e onde você está procrastinando. E você pode melhorar isso ajustando o que você está fazendo no seu presente, beleza? Então o que a gente precisa fazer para que a gente tenha mais produtividade e automaticamente a gente tenha condições de comprar o nosso tempo cada vez mais e fazer mais grana e fazer dinheiro através da internet ou qualquer área da vida, mas de forma totalmente escalável, né? Que é o seguinte, você precisa ter, primeira coisa, eu posso colocar em categorias aqui. São 3 coisas na sua vida que eu tenho certeza absoluta que você faz e que atrapalha muito a sua evolução e é com certeza, assim, obstáculos que te travam para você conseguir chegar onde você tanto quer. Independente do que é, eu já sei que você faz isso, porque isso todo mundo faz e quem deixa de fazer, aí sim consegue ver diferença e transformação na jornada de onde quer chegar, tá? A primeira coisa que eu tenho certeza que você faz é o seguinte, vamos pensar que você tá nesse cenário, tá? Você ali, você fez o seu trabalho, tudo mais, arrumou a sua casa ou chegou do seu trabalho, às vezes você trabalha em algum lugar fora de casa, aí você chegou, falta ali umas meia hora, uns 20 minutos para que você receba suas filhas em casa, você tem que buscar seus filhos na escola, beleza. Aí você pensa assim, vou pegar aqui, ficar aqui, né, mexendo no celular, porque não dá pra fazer nada, não dá pra ir pra academia em meia hora, em 20 minutos, não dá pra fazer faxina em meia hora, não dá pra fazer nada em meia hora. Esse é o pensamento. Vai falar pra mim que não é? Pois é. Só que aí, de minutinhos em minutinhos, você acaba perdendo muito do seu dia e deixando de fazer coisas que poderiam te trazer muita coisa positiva na sua jornada, que iam te acrescentar na sua evolução. Uma das coisas é você substituir os 15 minutinhos, os 20 minutinhos, meia hora que seja, que você acha que você não consegue fazer nada produtivo com aquilo, mas que você sim pode fazer, que é o seguinte, você usar esses minutinhos para você crescer intelectualmente, que seja assistindo podcast ou fazendo a leitura, colocando a leitura ali em prática. O hábito de ler é muito rico, porque você não só consegue desenvolver intelectualmente, como você consegue também evoluir na criatividade. Porque quando você só lê, você está lendo ali, a sua imaginação ela floresce. E quando você usa a sua imaginação, é como se fosse um exercício, você exercita a criatividade. E a criatividade, ela trabalha não só no mundo lúdico das coisas, de você imaginar coisas como uma criança, não. Mas quando você trabalha e exercita a sua imaginação, você consegue
achar formas e lugares de você evoluir cada vez mais. Às vezes você tem uma ideia que vai conseguir monetizar, às vezes você tem uma ideia de algum negócio que você poderia não ter se você não estivesse com a cabeça tão fresca, pensando tanto, com a imaginação tão aflorada. Então, quando você tem a imaginação ali sempre sendo exercitada, você tem muitas boas ideias, você sempre está com a cabeça ali, ó, pensando lá na frente, e você consegue, nesse período aí, ir evoluindo intelectualmente também. Então, não é só sobre a imaginação, mas é também sobre a criatividade, que você vai evoluindo e, consequentemente, vai conseguindo ter ideias e negócios surgem dessa forma. E outra coisa que é você evoluir intelectualmente. Agora, a questão, o que você vai ler? Coisas que vão evoluir também. Você precisa buscar conhecimento através dos livros, tá? E não é ler só romance, não. Claro, você pode usar isso como um hobby, se você gosta de ler, você pode usar isso como um descanso também. Mas esses minutos que eu falo é com o objetivo de evoluir, de crescer. Então, esse momento não é hora de passatempo, é hora de evoluir e usar esses minutos que você iria jogar fora para estar crescendo da mesma forma, só que intelectualmente. Lembrando que você não pode simplesmente fingir que não é com você quando eu falo que sim, você usaria esses 15 minutos, esses 20 minutos para ficar no TikTok, para ficar no Instagram, para ficar ali jogando seu tempo fora, vendo fofoca de gente que você nem conhece, nem sabe quem é. Então, faz muito mais sentido você converter esses minutos em coisas que vão te aproximar de onde você quer chegar e da pessoa, da versão que você tanto quer, tá? Outra coisa, outro pilar que também é muito importante, que vai te aproximar cada vez mais de onde você quer chegar, né, da vida que você quer viver, é o planejamento. São 3 tipos aqui de planejamento. Planejamento para a semana, planejamento para o dia e o planejamento para o mês. Então, como funciona isso? Você não precisa ser uma mega organizada, até porque eu não sou uma mega organizada. Então, eu seria hipócrita se eu estivesse falando para você ser aquela pessoa do planner e ter várias agendas e ter várias coisas, vários aplicativos de organização. Não é sobre isso. O que você precisa fazer é organizar o seu dia, categorizar as prioridades e colocar ali como meta o que você precisa fazer no dia seguinte. Por exemplo, você não vai acordar sem saber o que você vai fazer durante o dia. Você vai acordar com a sua cabeça fresca, sabendo o que você tem que fazer. Quando nós temos previsibilidade, o nosso cérebro ele não se estressa, porque ele já sabe o que esperar. Então, quando você trabalha dessa forma, você economiza energias, tá? E aí você usa essa energia para coisas que realmente vão te impulsionar para o lugar que você quer chegar. Então, quando a gente começa a planejar o nosso dia, nós acordamos e vivemos e passamos o dia, a semana, o mês mais tranquilas, porque a gente já sabe exatamente o que precisa ser feito, porque a gente teve ali uma antecipação, uma organização, uma gestão de tempo. Então, o que você pode fazer? Se você gosta, se você é do time de papel e caneta, anote. Agora, se você já é da tecnologia mesmo, já é do celular, anote também, mas no celular, tá? No bloco de notas, ou você coloca, faz um grupo só para você e no WhatsApp e coloca ali, ou você também pode ir no Google Agenda, aplicativos, vai da forma que você se adaptar melhor. O importante é você trabalhar com planejamento. Então, quando você faz o planejamento do seu dia seguinte e aí você consegue colocar ali o que você tem que fazer, desde as coisas mais básicas até as coisas mais complexas, lembrando que sempre as coisas mais complexas você tem que deixar ali para as primeiras coisas, porque conforme você for executando as tarefas do dia, a sua energia vai abaixando. Então, não deixe para fazer as coisas mais difíceis, mais chatas, por último, porque a tendência é sempre procrastinar e ir empurrando com a barriga para outro dia. Então, deixe para fazer sempre as coisas maiores ou mais difíceis para as primeiras coisas. E aí, conforme for aliviando, você vai descendo as tarefas, as funções, e aí no final do dia você vai perceber que você vai conseguir cumprir com todos os seus compromissos durante aquele dia. Então, você coloca ali durante o seu dia tudo que você precisa fazer, você faz um planejamento da sua semana. Por exemplo, eu gosto de fazer o planejamento da minha semana no domingo, porque no domingo eu sinto que é o dia que eu tenho para fazer isso. Parece que é o dia da semana que encaixa melhor na minha rotina.
Porque no domingo eu tô mais tranquila, no domingo eu não fico tão assim preocupada com a questão de trabalho, de cumprir alguma demanda ali. Então no domingo eu gosto de tirar pelo menos alguns minutos do meu dia, durante a tarde, no final da tarde, para tomar um café. Eu preparo um café, faço um café, sento, pego meu notebook, começo a anotar. Gosto de anotar no papel também às vezes, eu não tenho muita regra. Então eu gosto de me planejar. Aí eu coloco ali tudo que eu quero fazer na semana e depois de eu colocar e saber e olhar ali, visualizar tudo que eu quero fazer naquela semana, aí eu começo a escolher para qual dia eu quero colocar cada coisa. Então, quando eu faço dessa forma, eu consigo me organizar de forma mais clara, mais específica e objetiva, e eu acabo não esquecendo muito, porque a minha cabeça, eu sou muito esquecida, muito esquecida. Então, se eu não tiver ali anotado, eu vou ficar agoniada com aquela sensação que eu tô esquecendo alguma coisa sempre. Então, quando eu faço dessa forma, eu consigo cumprir muito mais coisas durante o meu dia, consigo ser mais produtiva e no final do dia vem aquela sensação de consegui fazer tudo que eu precisava. E essa sensação, ela é impagável, é maravilhosa. E seguindo, do planejamento, então aqui a gente já entendeu que a gente precisa isolar totalmente as redes sociais nesses pequenos minutos do nosso dia e usar isso, converter isso para momentos onde a gente vai evoluir intelectualmente. Tá? Com algum hábito, não precisa necessariamente ser leitura, mas a leitura é uma das coisas melhores para você evoluir, como eu já falei antes. Agora, se você quiser ouvir um podcast também, às vezes você aprende melhor ouvindo do que lendo, também é uma boa opção. A questão é você evoluir, você buscar a evolução nesses períodos pequenos e picados durante o seu dia. Depois tem o planejamento, com o planejamento você consegue se organizar muito melhor. E por último, e muito importante também, que eu não posso deixar de falar, é você sempre, sempre, sempre celebrar as suas pequenas conquistas durante todo esse processo. E se olhar com muito respeito, para que você nunca pense que você não está evoluindo, que você não está crescendo, que você não está fazendo por onde, que você não está cumprindo com as suas obrigações, uma vez que você sim cumpriu. Mas a gente tem uma tendência gigantesca de sempre olhar pra gente como se a gente não se esforçasse o bastante, como se a gente não fosse suficiente o bastante, como se a gente não conseguisse entregar tudo que a gente quer entregar, sendo que a gente sabe que a gente deu o nosso melhor. Então, a gente tem essa tendência de não valorizar as nossas ações. Só que isso, ela precisa acontecer. Esse momento, ele precisa acontecer. Esse pensamento, ele precisa existir para que você consiga cada dia evoluir mais. Porque se você sempre está falando para você mesmo que você não está fazendo nada, que você não está evoluindo, isso cada vez mais vai se tornando real. E quando se torna real, realmente vai acontecer. E aí você vai decidir que você não vai fazer mais nada, que você não vai continuar, que você não vai lutar para que você chegue no seu objetivo. E a gente não quer isso. Então, eu espero que você tenha entendido sobre como você compra o tempo e como você pode tomar decisões mais certeiras, para que essas decisões elas cumpram como se fosse o papel ali de um pacote que você compra e você adquire e você começa a usar para que você compre uma passagem mesmo para a vida que você tanto quer viver. E se você tornar isso parte da sua rotina, parte da sua forma de pensar, de ver a vida, você vai perceber que tudo vai mudar. A partir do momento que você decide e você começa a tornar isso real, tudo começa a chegar no seu devido lugar e você vai se aproximando cada vez mais da vida que você tanto quer. É incrível. Eu falo isso porque isso aconteceu muito na minha vida e foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Uma das primeiras decisões que eu tomei foi eu usar o meu tempo sempre, 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 sem exceção, para o meu crescimento intelectual, o meu crescimento espiritual, o meu crescimento como pessoa mesmo. Qualidade de vida não é só você usufruir, você desfrutar de bons momentos, de boa comida, você ter dinheiro, não é só sobre isso, tá? É sobre você também se investir, sabe? Investir em você, é sobre você colocar ali um tempo para você evoluir, para você crescer, porque você precisa dessa manutenção, você precisa dessa constante evolução, porque se você não evolui, nada evolui, porque tudo parte de você, tá?
Então eu espero que você tenha entendido sobre tudo isso que eu quis passar para você aqui e que a partir desse momento, desse vídeo, você possa cumprir isso na sua vida. E aí me conta nos comentários se você tem dificuldade de fazer um desses pontos, um desses pilares que eu falei aqui no vídeo, ou se você já cumpre essas regrinhas para sua evolução. Em qual etapa você está nessa evolução que você tanto quer? Me conta aqui nos comentários que eu fiquei curiosa. Se você ainda não me segue no canal, se inscreve agora, curte esse vídeo se você gostou e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!